E aí, clã, sejam bem-vindos ao Intervalo pro Café. Eu sou o Renato e hoje eu tô sozinho porque o Ricardo não assistiu a novela. Nossa, Renato, mas você vai falar de novela? Sim, desde que saiu aí que ia ter essa novela, eu quis assistir porque esse é o gênero, fantasia, que eu mais consumo, tanto no cinema, quanto em séries, quanto em literatura, é o que eu escrevo também. Então tive que assistir e agora eu vou dar a opinião aqui de um nerd que consome isso todo dia pra vocês. Bom, vou separar aqui por pontos positivos, pontos negativos e no final dar o parâmetro geral se foi boa ou não. Então vou começar pelos pontos positivos e o primeiro aqui que eu vou ressaltar é a escolha dos atores. Foi muito bem feito, teve gente que falou mal de certo ator, de tal ator, mas no geral todos caíram perfeitamente no papel. A pessoa que escolheu o elenco fez um ótimo trabalho, ressaltando alguns atores como Johnny Massaro, que fez o Rodolfo, Marina Mosken, que, se eu falei errado seu nome, se você estiver assistindo o vídeo, você me corrige aí. Que fez a Selena, Marcelo Airoldi, que fez o chefe da guarda lá, que depois virou o capitão, o Romero, Giovanni de Lorenzi, que foi o Ulisses, filho dele, e o Vinícius Reed também, que fez o irmão da Amália. A família inteira dela ficou perfeitamente. São camponeses, você olha, são camponeses, e a transformação dele de camponês para soldado e depois para líder no final, para professor, né, instrutor da academia. Perfeita, perfeita. Não estou falando aqui, claro, que todos os atores saíram super bem, que não teve erro, que ninguém atuou mal. Sempre tem isso, porque sabe como é, né? Mas esses atores, principalmente, foram perfeitos no papel. Principalmente, eu acho que o Johnny Massaro, ele era um rei escrito. Aquele príncipe que meio boçal, que não sabe o que está fazendo ali, mas que tem aquela pinta, é todo pomposo. Então, nota 10 para ele. Outro ponto é a trilha sonora. Eu não consegui achar quem foi que fez, se o Rodolfo achar ele vai colocar na tela, mas não consegui achar. Mas a trilha sonora achei muito boa. Achei criativa, achei pontual, achei bem legal a trilha, então um ponto positivo também. A história também num plano geral, assim, começando com aquela crise da água de Montemor e a dependência de Artena e toda essa questão geopolítica e tudo mais. Achei que foi inovador. É uma coisa que eu não consigo citar outra obra que tenha tido esse tema assim. Achei que abordou bem tudo isso e começo, meio e fim encaixou certinho. O final achei maravilhoso, várias cenas lá. O encerramento, a finalização dos personagens, como eles acabaram na história, também achei bem legal. Uma coisa que ocorre muito, que a gente vê em cinema, série, em várias coisas da cultura pop, é a desconstrução de personagem. Então o personagem começa de um jeito e do nada, sem explicar porquê, ele acaba virando outra coisa. Uma desconstrução absurda assim, que a gente tem até exemplos, já falamos no canal, não vou citar aqui para não ter polêmica. Mas nessa novela não aconteceu. Catarina acabou igual, escrota do começo ao fim, no final ela revelou que ela era filha da mãe e tudo mais. Todos os personagens, Rodolfo, eu estava esperando que ia acontecer esse erro, mas não aconteceu. Achei que no final ele ia aparecer na guerra, ia ter uma participação triunfante e ia virar um herói também. E não aconteceu, nem foi pra guerra, então não teve essa desconstrução de personagem algum. Então achei que isso é um puta de um ponto positivo. O visual, a fotografia da novela achei muito bom. Claro que tudo nas devidas proporções, uma coisa nova pro Brasil, principalmente pra telenovela. No início da telenovela tinha esses temas também, só que era tudo na raça mesmo. O povo se batia, saía quebrado da gravação e tudo mais. Tinha muitas que eram ao vivo, inclusive. E voltou a acontecer nessa novela também, acho que foi o Rômulo Estrela que tomou uma espadada lá, teve que tomar uns pontos. Mas no geral, com essa gama de efeitos especiais e tudo mais, não tinha. É uma coisa nova, tinha algumas Record, mas assim, no geral, uma novidade para a telenovela. Então achei que foi bacana, foi bacana. Agora eu vou falar dos pontos negativos. Se tiver algum ponto positivo que eu esqueci, eu cito a qualquer momento. Mas para começar, o primeiro ponto assim que para mim foi uma falha, não sei se por culpa do diretor, se por culpa do roteirista, ou se a Globo não deu tempo suficiente, mas um erro assim fudido foi a falta de profundidade no geral da novela. Alguns personagens que não foram enraizados direito, por exemplo, nessa reta final da novela foi o parceiro o braço direito do Otávio, do rei Otávio. Ele era um puta de um fiel, mas ele sumiu e não falou se ele estava preso, e não falaram por que ele era tão fiel, então não teve esse enraizamento, a gente não acreditava tanto assim que era mesmo tão fiel.
E não só de personagens, os reinos também. Montemor foi bem aproveitado, perfeito. Artena começou muito bem, mas depois simplesmente tiraram ela do jogo, acho que para facilitar. Mas o resto, Alfambres, por exemplo. Ninguém sabe o que é Alfambres. Lastrilha, não mostrou um cidadão de Lastrilha. Não mostrou uma casa de Lastrilha, só o castelo no meio da Amazônia e pronto. Não tinha cultura Lastrilha, não tinha nada. Mostrou, claro, estamos no reino de Lastrilha. Quando Augusto estava com o camponês lá, o pai do Nino, esqueci o nome dos personagens, se eu não me engano ele estava em Lastrilha, mas não foi uma coisa assim, nossa, essa é a cultura de Lastrilha, assim como era a cultura, assim como mostrou a cultura de Montemor e mostrou a cultura de Artena no início da novela. Alcaluz foi outro reino que também foi super mal aproveitado, não se falou da cultura dele, ele não teve participação no conselho desde o início, depois falou que ele estava falido e tudo mais, mas eu acho que isso não convence. O conselho da Calha foi muito mal aproveitado, vários reis lá, várias personalidades, a gente nem sabe quem é. Os outros, a gente foi sabendo com o tempo e também sem profundidade alguma, então pra mim essa foi uma falha da novela. Outra falha foi o mau uso ou a falta de elementos clássicos do gênero de fantasia. Por exemplo, se você curte alguma coisa de fantasia, pode ser Senhor dos Anéis, pode ser Game of Thrones, pode ser até Harry Potter, você sabe que uma das coisas clássicas que sempre tem é a referência às armas. Então sempre tem uma arma clássica, o personagem principal sempre tem uma... No caso do Harry Potter, o Alvo Dumbledore tinha varinha, no Hobbit tinha 3 lá, tinha a batedora, martelo do inimigo, a ferroada. O Game of Thrones tem um monte, tem as espadas de aço valeriano. Então esse é um elemento que é muito clássico da literatura fantástica. Então acho que foi uma falha não ter. Inclusive no começo as espadas pareciam feitas de papel, sei lá, papel laminado, tava feia. Tudo bem, podem falar, mas pegou fogo no set, queimou tudo. Pode ser que sim, mas eu não estou analisando desculpas, estou analisando o conteúdo final. Deram bastante atenção pro arco e flecha nessa novela, achei bacana, eu curto pra caralho. Mas, inclusive, arco e flecha você tem alguns exemplos. Aposto que todo mundo consegue citar um aí de arcos famosos ou de personagens famosos que usavam arcos especiais, como Robin Hood ou Legolas. Todo mundo tinha um arco maneirão lá, exclusivo dele, etc. No final foi melhorando, o visual das espadas foi legal, foi bacana, mas não deram ênfase a isso. Outra questão muito clássica é o epíteto. Epíteto, para quem não sabe, é um nome que vem... é um nome de fama, digamos assim, para explicar vulgarmente. Então, por exemplo, sei lá, o Rodolfo brincou muito com isso na novela, que ele queria ser Rodolfo Bravo, Rodolfo o Cruel, Rodolfo... O editor. Mas no geral não aconteceu. Afonso poderia ser Afonso Justo, mas não teve. Então o epíteto é algo que as pessoas conhecem ele. Então, poderia ter colocado quando o rei Augusto estava se passando por plebeu, alguém falando sobre o Afonso e dando esse tipo de referência, ou sobre qualquer pessoa, mas não rolou. Outro ponto negativo da novela foram algumas cenas meio... alguns erros, outras meio que não convenceram. Por exemplo, só pensando na reta final da novela aqui, a Diana no antepenúltimo capítulo tomou uma flechada, que ela sentiu a dor, teve o som da flechada, mas a flecha não apareceu. Só quando cortou para outra câmera que aí a flecha estava na barriga dela. Então, um erro hediondo, assim. A Selena saiu junto com o Capitão Romero com colar de bruxa, que teoricamente todo mundo sabe que é bruxa, o Otávio matou a mãe dela por conta do colar. Então, isso não faz muito sentido. E depois apareceu lá, sendo que... Depois apareceu dentro da armadura, só que era mó difícil para tirar. Na cena do Otávio, ela demora para tirar o colar, então não é tão simples assim, né? Outra cena também que começou muito bem, ela tava linda, mas aí eles erraram no final, nossa, de uma forma absurda, foi a da Brice morrendo. Ela chegou lá, saiu, só a Selena e a outra mocinha viram e tal, chegou lá no meio do povo, aí eles começaram a ver ela foi envelhecendo, só que nisso foi bem legal, ela envelheceu, foi virando pó e pediu desculpa pra Catarina e tal, mas nesse momento já estavam vendo ela. E o povo ficou, tem uma mulher envelhecendo aqui, virando pó, e daí? Ferris. Aí depois ela virou pó, meia dúzia de pessoas fizeram, e cagaram pra ela. O juiz até mencionou fatos sobrenaturais, mas ele também estava muito acostumado com isso, né? Porque ele não esboçou reação nenhuma.
Então em meio segundo a mulher virou pó e todo mundo já tava julgando a mina de novo, tudo de boa e férias. E isso leva a um outro ponto que me incomodou a novela toda, que foi a má direção dos figurantes. Em todo momento, eu consigo lembrar de vários, tipo na pedreira, tá lá os caras quebrando pedra e tem um maluco lá com um martelinho brincando de bater no ar, que não faz sentido nenhum. Ou nessa cena que eu citei agora, da Brice, um monte de gente que tá lá não sei fazendo o quê. Então você tem várias coisas, tipo, Catarina entrando na masmorra discutindo com a Lucila e os guardas lá. Tranquilão, sem esboçar reação nenhuma. No mínimo eles deviam estar zoando, incitando a briga, ou quebrar logo e mandá-la embora. Então são coisas assim que não convencem. Eu acho que também na questão de roteiro eles se perderam um pouco no meio da novela, mas no geral a novela foi boa. Tem esses pequenos erros, claro, isso tem um monte, mas são pequenos erros quando você vê no âmbito geral, assim. Tem coisas positivas, tem coisas negativas. Eu acho que a novela saiu muito bem, principalmente por ser uma primeira jornada nesse tipo de coisa. E por ser uma novela que tem uma dinâmica diferente, eu acho que a bruxaria na novela trouxe uma inovação de algumas coisas clássicas, como por exemplo a gente sempre tem novela Alguém Ouvindo Atrás da Porta, nessa teve também, mas teve a bruxaria que fez esse papel muitas vezes de descobrir segredos ou de armar coisas. Então acho que foi bem legal, foi bacana de ver. Espero que tenham outras produções desse gênero aqui no Brasil. Tem bastante gente que escreve bem. Eu podia ter uma coisa assim com folclore nacional, o Ricardo me lembrou ali, créditos pra ele, que seria muito bacana. O Carlos Saldanha, aí ó, a Globo perdeu feio, hein? Perdeu uma oportunidade. O Carlos Saldanha vai fazer agora, ele assinou com a Netflix, uma série sobre isso justamente. Então vai se passar num mundo escondido, junto com o nosso, que vai abordar o folclore nacional. Então ó, vocês perderam. Então, eu acho que seguir nesse caminho é legal, só que aproveitar algumas pessoas que já estão no gênero, talvez para chamar para justamente fazer uma consultoria. Então, acho que tem que continuar por esse caminho, fazer fantasia é da hora, fantasia medieval a gente curte, eu acho que vai chamar os jovens para assistir. Teve uma repercussão boa, eu acho, vi bastante gente falando mal, principalmente da Marquezine, que eu achei que não foi mal na novela, ela foi super bem, inclusive. Então acho que tem que fazer isso, só que a dica que eu daria é chamar alguém para consultoria. Alguém que entende bastante do assunto, que já está nesse meio. Tem, por exemplo, o Afonso Solano, que eu não sei se trabalha ainda na Globo, mas trabalhou, que ele é do Matando Robôs Gigantes. Tem pode me chamar também, eu ajudo vocês, não tem problema. Mas é isso. No geral, a novela foi legal, foi bacana. O último capítulo foi muito bom, cenas maravilhosas. Ah, Renato, mas acabou em dança. Se Game of Thrones acabar em dança, eu não vou assistir mais, vou ficar puto, vou matar o George Martin. Não, tudo bem, isso daí é característica da novela. Não vamos esquecer que era uma novela. Então, é isso aí. Com isso eu termino aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco longo, eu acho. Mas fazer o que, né? Eu gosto de falar. Então, se você curtiu o vídeo, deixa um like, comenta o que você achou, compartilha com os amigos para fortalecer, que é sempre muito importante. Nos siga nas redes sociais também. Assista os outros vídeos do canal. A gente tem bastante conteúdo de música, de cultura nerd, de entrevista. Inclusive, a gente vai entrevistar Henrique Pucci amanhã. Então, se você tiver alguma pergunta, vai lá no vídeo de aviso e deixa. E se você curtir nosso conteúdo, se inscreve no canal também. Eu não sei se eu falei para se inscrever no canal, mas eu falo de novo. Então, se inscreve no canal. E é isso aí. Beleza? A gente se vê. Falou!